Então, cadastre-se agora no iFood e ganhe 4 meses. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma quarta-feira, conectados aqui para mais uma entrevista na semana. Estamos aqui com a Simone no dia de hoje para estar participando como convidada especial aqui da nossa live. E assim que vocês chegarem, quem estiver conectando, já vai mandando pergunta, porque vou entrar aqui na merchandise de praxe da semana. 50% da live é nós aqui que fazemos, nós que estamos aqui ao vivo, e os outros 50% é vocês que mandam pergunta para a gente aí no chat, nos ajudando a enriquecer mais aí as perguntas. E não economize nas perguntas aí, que hoje vocês nunca teve coragem de perguntar algo para Simone. Aproveita agora aí nessa live e essa é a sua chance. Então é isso aí. Boa noite a todos. Estou aqui novamente com o pastor. Pastor, dê a sua mensagem de boas-vindas aí. Aleluia! Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. É um prazer mais uma semana estar aqui conectados. Eu creio que hoje nós vamos aprender, nós vamos conhecer um pouco mais da história da Simone. Eu creio que vai ser uma bênção. E você fique à vontade, participe, compartilhe, faça perguntas. E eu tenho certeza que você vai conhecer um pouquinho mais da Simone, a sua história, e vai ser muito legal. É isso aí. Amém. E aqui nós estamos aqui com a nossa convidada da noite, a Simone. Dê a sua mensagem de boa noite aí, Simone, para todo mundo. Aproveite, esse espaço é seu. Fique à vontade. Boa noite. Bom, como o Thiago já falou, eu sou a Simone. Vamos participar aí, Eu creio que vai ser edificante, porque quando a gente troca, tem essa troca de experiências em Deus, a outra pessoa cresce, eu cresço, todos nós crescemos no Senhor, Então, eu acredito que vai ser bênção, tanto para mim, estou nervosa, mas quanto para aqueles que estiverem participando, Então, desde já agradeço e vamos lá. É isso aí. Quanto ao nervosismo, é normal. Todo entrevistado, toda entrevista a gente começa nervoso. Mas aí depois dos 15, 20 minutos de live, a pessoa já se solta. Nossa. Já nem percebe mais que tá participando da entrevista. Até nós, que já está aí um bom tempo, Tiago? Eu lembro, se você acompanhou as nossas primeiras podcast que a gente fez, a gente não sabia nem o que perguntar, ficava perdido, eu ficava nervoso, não sabia, travava. Agora, não estamos ainda profissional, não estamos craque. Mas nós já estamos indo. Está mais experiente, que, uns 20% nós já estamos. E é isso aí. Pastor, o senhor quer começar com alguma pergunta? Eu já posso dar início? Como é que a gente vai fazer? Pode dar início e eu faço depois. Bom, Simone, vamos começar então. Você contando um pouquinho sobre você, o seu nome completo, para quem não sabe, sua idade, se você puder falar. Um resumo um pouquinho de você. Então, vamos lá. Meu nome é Simone Santiago da Costa, 43 aninhos já. Tá nova ainda, né? Que mais? Tem... Como diz meu marido, ele falou que agora a gente já está descendo a rampa, Que ele falou que até os 40 a gente sobe, agora a gente já está começando a descer. Então, acho que eu já estou descendo a rampa já. Mas, enfim... Então, eu estou chegando lá em cima. Depois começa a descida, viu? Descer é mais fácil, viu, Thiago? Eu estou longe, eu estou longe. Então, mais fácil, que é só subir é mais difícil, E o que mais, de convertida, me converti aos 15 anos. Eu falo que foi a melhor decisão da minha vida, porque depois dessa decisão, tudo se encaixou, tudo entrou no eixo, Como diz a
a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Então eu falo que é como se realmente acendesse uma luz, é como se a gente estivesse no escuro, e quando a gente deixa Jesus entrar na nossa vida, é como se essa luz se acendesse e fica mais fácil de caminhar, né? Porque quando você vê para onde você está indo, claro que o fácil, às vezes, tem pedras no meio do caminho, né? A gente também não pode falar assim, é um caminhar de nuvens. Não, sabemos que tem pedras, como na vida de todo mundo, mas eu acredito que se torna mais fácil atravessar esses obstáculos que a vida nos traz, né? Então, eu falo assim que foi uma das melhores decisões, uma das melhores não, foi a melhor decisão da minha vida, foi ter Amém. aceitado Jesus como meu Senhor. Então, já aproveitando que você já tocou nesse tema, né? Fala um pouquinho para a gente como foi a sua conversão, quando foi, como foi, onde foi, para a gente estar conhecendo um pouquinho da história. Eu conheço um pouco porque eu me converti na igreja, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Mas eu acho que tem muita gente nova aí que acho que não deve conhecer sua história, vai estar conhecendo aqui hoje. Uhum. Sim, como eu disse, né? Inclusive eu tinha até falado em uma outra live, eu me converti na minha adolescência e foi um momento difícil que estávamos passando em casa, né? E era um momento que a gente não sabia, eu posso dizer que era um caminho de incertezas, né? Tinha um problema do álcool em casa, meu pai era alcoólatra, e tinha muitas brigas dentro de casa, né? E era tudo muito incerto, tudo muito triste, na verdade, né? E aí foi quando nos fizeram um convite, convidaram a minha irmã primeiro, depois eu fui, e nós aceitamos a Jesus, né? Como nosso, assim, foi um momento de desespero, assim, sabe quando a pessoa está se afogando e fala, não, eu preciso de ajuda, né? Então a gente deu a mão, falou, vamos ver o que vai dar. Porque quando a gente se converte, na verdade, no começo você quer que a solução do seu problema aconteça, né? Você, naquele desespero, você se apega, né? Todo mundo fala, não, Jesus é a solução, então eu vou me apegar. Se estão falando que Jesus é a solução, né? Então eu vou me apegar e vamos ver o que vai dar. E de fato, Jesus realmente foi a solução mesmo, não logo de cara, assim, quer dizer, não logo de... Por quê? Porque tem todo um processo, tem um momento de oração, tem um momento que até você também entrar na vida cristã, né? E é claro, nós temos o fator inimigo, né? Nós temos Satanás. Você acha que ele vai deixar de boa? Ela se converteu, eu vou desistir, né? Eles se converteram, né? Não, pelo contrário, eu falo assim que deu a impressão que a gente tinha era que as lutas naquele momento elas aumentaram. As dificuldades, foi a impressão que a gente teve naquele momento, só que mesmo assim a nossa posição foi de nos mantermos firmes em jejuns, né, em intercessão, para que o milagre acontecesse, né? E passaram-se alguns anos, né? Não foi assim da noite para o dia. Você lembra, que é até interessante a gente frisar que você lembra quantos anos, Simone? Foram uns 3, 4 anos, pastor. Para o meu, assim, entre a nossa conversão e depois da conversão dos meus pais, né? Que na verdade os dois se converteram juntos. Mas passou uns 3, 4 anos depois desse período. Mas enfim, né? Então, assim, o que eu indico, eu falar para as pessoas que não desista, né? Porque às vezes a pessoa, poxa, parece que piorou, né? Depois que eu vim, parece que agora... Então, o que eu indico é se apegue à palavra de Deus, porque se a palavra de Deus diz que ele ouve toda a oração, então era isso que eu me apegava. Eu falava, Senhor, o Senhor diz que o Senhor ouve toda a oração.
Então, a gente tem que ter essa fé que se ele ouve, então, e se ele responde, ele vai responder, né? Então, a gente se apegava a isso, né? E graças a Deus, né? Aí chegou um momento que aí teve a conversão da minha família, que foi a mãe, o batismo dos dois foi no mesmo dia, né? O batismo dos dois. E eu brinco que minha mãe, quando a gente começou a ir para a igreja, minha mãe gostava muito, mas depois ela meio que, melhor elas irem para a igreja do que ir para outros lugares, né? Aham. E nem hoje parece, ela né? tá pior que nós. Foi, no começo ela achou ruim, mas depois, não, é melhor do que... Aí ela aceitou. E depois que ela se converteu, eu brinco que ela ficou até mais comprometida que a gente, né? Então, se a gente não vai na igreja, alguma coisa, ela meio que briga com a gente. Não foi pra igreja o quê? Né? Então, assim, e aí, de lá para cá, só pensam, né? Assim, ver a minha família convertida, né? Meus pais, depois, né, conheci o Pierre nesse caminho, né? Nos casamos, vieram as crianças, então, assim, de lá para cá, mais vitórias do que derrotas, né? Lutas sempre, mas as vitórias Bacana. são certas. Ó, a Viviane aqui mandou para você aqui, ó. Se me fala como você consegue ser essa pessoa tão amável e linda que você é. Obrigada, Vi. Eu fico até Você tem uma vermelha. ideia? Obrigada, mas Você tem uma ideia, Simone? Estamos com 10 pessoas online aqui participando da sua live ao vivo aqui, tá? que bênção. E a IBAV? Como você conheceu a IBAV? Como você chegou aqui em Rio Claro? Como você conheceu o pastor Esdras? Aí conta um pouquinho dessa história. Ai, bacana, é uma história legal também de contar, porque foi uma história assim de certezas, né? Depois que nos convertemos, eu me casei, fui morar em outra cidade, mãe morava, saí da igreja que eu me converti, então viemos morar em Diadema e conhecemos uma igreja chamada Rema, né? E lá ficamos por muitos anos nessa igreja. E lá a igreja ela transitou para a célula, porque não era igreja em células, e aí teve essa transição, né, de igreja para célula. E o que aconteceu nesse meio tempo? Eu lembro que nós iniciamos os encontros com Deus, assim, a gente fomos separados como líderes de célula lá, e um desses encontros com Deus, o Senhor mostrar, teve um dos irmãos que foi orar por nós, e o Senhor mostrava a gente indo. Falou assim: olha, Simone e Pierre, o Senhor me mostrou vocês indo. Aí a gente, nossa, mas indo para onde, né? E aí, logo depois, uns 2 meses, nós a gente ia, a gente vinha para Rio Claro, né? Então, aí depois viemos para Rio Claro, mas ainda com o coração ardendo em relação à igreja em célula, porque a igreja em célula é algo assim que nos trouxe muita alegria, né? É gostoso você ter esse convívio com os irmãos, esse cuidado, né? Então, nós não queríamos perder isso que nós conhecemos lá. Então, nós viemos com a intenção aqui para Rio Claro de iniciar um projeto com a igreja em célula. Então, iniciamos uma célula na minha casa, né? E depois aí veio a Fabíola, o Luciano, né? Vieram para nossa célula. Isso antes da gente conhecer a IBAV. E ficamos um tempo orando, porém ainda não tinha resultado. Igual na época que eu falei em relação ao meu pai. A gente estava orando, tendo a certeza que alguma coisa ia acontecer, né? Mas até então ainda Estava ali não jogando a tinha semente, né? fluído. A igreja lá estava dando apoio. Isso, a igreja lá ela sempre nos deu apoio, nunca nos deixou sós, né? Sempre vinham irmãos para cá, os pastores, né? Então, então foi nesse processo de busca buscando a direção que aí nós
pela internet eu descobri a igreja em célula que existia aqui em Araras. Aí eu lembro que eu liguei lá em Araras e o pastor Esdras atendeu, né, pastor? Sim, O foi eu pastor que Esdras não atendi. era pastor ainda. Não, era Foi. discipulador. Aí eu liguei. Isso. E eu lembro que o pastor Esdras comentou que já estava orando aqui por Rio Claro, né, pastor? E o pastor Paulinho Sim, falava assim, que era o pastor presidente lá, calma, que deixa Rio Claro quieto por enquanto, vamos focar em outra cidade, né? vamos focar em E aí, nesse Limeira. dia que eu liguei, eu entrei em... Vamos focar em Limeira, era Limeira, né? Limeira. E aí foi um dia à noite, né, pastor, que eu liguei, Foi. entendeu? Acho que foi num Foi. sábado. Não foi Foi uma num acho que sábado. foi um sábado. Perguntei da igreja. Isso. Aí o pastor, nem um pouco ansioso, falou: já vem amanhã aqui no culto, né? Olha, pastor, esse final de semana a gente não vai conseguir ir, mas no próximo a gente vai. E foi assim que nós encontramos a IBAV, né? Aí fizemos a visita, a Fabíola, o Luciano foi com a gente também, e sentimos de Deus que essa era a direção daquele momento. Mas antes de nos filiar, fomos conversar com o pastor, explicando a situação, ele nos doou, né, nos liberou para que a gente começasse a caminhar, e assim, tudo debaixo da videira, né, que é debaixo lá do pastor Aloísio. E assim começou a nossa caminhada. Logo depois, já estávamos com a igreja aqui em Rio Claro, pastor Esdras como nosso pastor, e aí conhecemos o Tiago, e aí foi daí para frente, né? Foi bênção, direção do Senhor mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho, pelo menos eu vou falar do meu ponto de vista e vocês podem acrescentar, né? Eu vejo igreja em célula, é uma visão incrível, porque quando eu vou conversar com irmãos de igrejas que não têm visão celular, eu vejo o quanto de crescimento a gente tem na nossa vida, o aprendizado que a gente tem com essa visão é grande, muito grande, porque tem coisas que para mim já é arroz com feijão, que eu aprendi na visão celular, que às vezes eu vou conversar com um irmão de outras igrejas, eles falam: nossa, mas que revelação! Ah, mas de onde você tirou isso? Aí eu falo: gente, isso aqui é o meu arroz com feijão, para mim já é normal. Só que quando a gente compartilha com outras pessoas, eles acham: nossa, revelação de Deus. Não sei se já aconteceu isso com vocês em algum momento. É verdade. Sim. É verdade. Até a minha irmã, ela mandou uma mensagem aí. Ela falou assim: a minha irmã linda. Isso, vou exibir eu estava aqui até conversando com ela a semana passada, né? Olha lá, te amo, Sandra. Eu estava conversando com ela semana retrasada, que a igreja em célula, ela nos ensina a importância do relacionamento, né, com o outro. Ela nos ensina o quanto é importante o outro para a nossa vida, né? Então, ela nos ensina, você acaba inserindo o sentimento de servir as pessoas, né? De servir, de andar junto, de dar o seu melhor e ver aquilo que o Senhor fez na nossa vida, essa libertação, essa alegria, essa lâmpada para os pés que eu comentei no início. A gente quer isso para pessoas. Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas sofrendo e a gente sabe que Jesus pode curar, pode trazer, né, a solução. Então, na verdade, a gente acaba nos direcionando para o outro, né? Mostrando que o outro, às vezes, é importante do que a nós mesmos. Então, por isso que eu amo muito o estar em célula, porque você tira muito o foco de nós mesmos e acaba dividindo esse foco no outro, né? Que é tremendo isso. E os outros na gente também. Nós somos cuidados também, não só cuidar, né? Nós também somos cuidados. Então, é um ciclo de bênção. É um cuidando do outro, conforme a Bíblia diz, né? Sim. O interessante da visão celular também, complementando, é que quando você vai numa igreja que não tem essa visão,
você acaba sendo, entre aspas, mais um ali dentro. Às vezes você participa do culto e vai embora, ninguém te conhece, ninguém fala com você, ninguém às vezes sabe o que você está passando, porque é tanta gente ali que você acaba se tornando apenas mais um ali. É só Deus e Jesus para cuidar da pessoa nesse sentido. Agora, com a visão celular, você Isso. é mais próximo das pessoas, as pessoas se interagem mais, aí puxando mais para a célula de cada um, ali um cuida um do outro, um se preocupa um com o outro, um ora um pelo outro, então é um negócio muito mais próximo, mais próximo do coração de Deus, do meu ponto de vista, que é um cuidando do outro, que não tem numa visão normal. Né? Sim. É isso E aí, aí, o pastor? que eu gosto da visão celular é a questão de cada crente é um ministro. Então, assim, nós Sim. podemos fazer a nossa parte. Eu posso pregar, eu posso testemunhar, eu posso, né, ali, não fica focado em uma, cinco, mas sim todos ministrando, e isso é importante. Isso traz um grande crescimento para a igreja. Sim. E acaba Sim. desenvolvendo todo mundo, né? Só não se desenvolve numa visão celular quem não quer, que é aquele que só quer sentar ali na cadeirinha e receber a bênção dele, e de boa. Agora, se a pessoa não quer fazer mais para Deus, a visão celular é a porta para ele, porque o cara pode ser um líder de treinamento, ele pode ministrar um louvor, ele pode trazer uma palavra, ele pode fazer uma palavra de oferta, ou seja, ele pode trabalhar em qualquer ponto na célula. Se souber tocar um violão, toca um violãozinho, sabe cantar, canta, se não sabe, tenta, e aí vai. É isso Estamos aí. aqui com algumas Isso. mensagens Então, aqui, ó. Vivi de a visão Deus estava fica, sumido, né? apareceu de novo. Sim. Conta um pouquinho para nós aqui, Simone. Como foi que você conheceu o Pierre? Como foi a história? Se vocês tiveram um namoro, quanto tempo? Conta um pouquinho como foi essa história aí. A Tati entrou aqui, Pierre, ó, eu falo. e tá te mandando uma mensagem aqui, ó, antes de você responder. O Pierre, eu Simone, sua falo que amiga ele. Laís quer saber qual a sua comida favorita. Laís, eu gosto. Nossa, eu gosto de. Eu falo. O Pierre pergunta, na verdade, o que eu não gosto de comer. Mas de comida favorita, Laís, e agora? Lasanha, vai. Adoro lasanha. Aí tamo junto. Então, Tiago, o Pierre, eu falo assim, que ele é um presente que o Senhor separou para mim. O Senhor escolheu e falou assim, o Pierre é da Simone, né? Então, nós nos conhecemos, ele conhecia o Evangelho, só que ele não estava na igreja, né? Ele não estava. Então, nós entramos na mesma empresa. Eu tenho um dia, entrou num outro. E lá nós nos conhecemos, né? E eu lembro que ele perguntava para mim se eu só namorava pessoa se fosse crente. Eu falava que só, claro, crente. Eu não crente e eu queria ir para a igreja, não ia dar certo, né? Aí eu lembro que naquele dia ele falou assim, ó, eu vou para a igreja e vou me casar com você. E nós namorávamos nem nada. Eu falei assim, olha que menino ousado, né? Mas eu não achei ruim, não. Porque bonitão, ele não ia proposta, não. E de fato, ele começou a ir para a igreja. Mesmo assim, daí eu demorei um pouquinho. Aí nós começamos a namorar 4 meses depois que ele começou a ir para a igreja, que eu queria ver se ele realmente estava indo para a igreja de verdade, né? E aí nós começamos a namorar. O nosso namoro não foi um namoro demorado, né? Nós namoramos 1 ano e 3 meses e nos casamos. Eu tinha 19 anos, não, eu tinha 20 anos e ele tinha 21 anos. Né? E nessa história aí já se passaram 23 anos que nós estamos juntos.
né? Glória a E eu Deus. falo que é uma história de companheirismo, eu falo assim que é uma história de companheirismo, de respeito, e principalmente sempre, se alguém perguntasse para mim, Simone, qual o segredo do casamento? Eu vou falar, é Jesus. Porque todos nós sabemos que casamento não é algo fácil, né? Nós sabemos que o casamento é uma renúncia, você muitas vezes tem que renunciar a você mesmo, aquilo que você é, para que a coisa dê certo. Eu acho que travou. Sim. Ah, travou, Thiago? Tá tudo certo? Não, deu uma travadinha, mas tá normal. Tá. Então, beleza. Então, eu falo assim, se perguntarem para mim qual o segredo, eu falo assim, é Jesus, e é obedecer aquilo que a Bíblia fala. Né? Então, se a Sim, Bíblia diz, um exemplo que hoje é muito ativo, a questão da mulher ser submissa ao esposo, se a Bíblia fala que é o melhor caminho, então é esse caminho que nós devemos tomar, né? sim. E se torna mais fácil. Então, eu falo assim, que ele é um presente que eu não imaginei que eu ia casar com uma pessoa tão maravilhosa como o Pierre, né? Então, eu sou realmente muito abençoada por, por, por tê-lo como meu esposo, né? E aí, depois, vieram os filhos, graças a Deus, são bênção demais também. Sou muito grata a Deus pelo Daniel, pelo André, né? São meninos de Deus. A minha oração que eu Sim. sempre falo para o Senhor, Senhor, uma coisa que eu não quero é os filhos longe da tua presença, assim, nem por um dia. Tipo, sabe quando a pessoa desvia e depois volta? Eu falei, Senhor, eu não quero isso. Que meus filhos cresçam na tua presença, que meus filhos permaneçam na tua presença, né? Então, e graças a Deus, o Senhor tem ouvido a minha oração, né? Graças a Amém. Deus, são meninos comprometidos com Deus, que temem ao Senhor, né? Então, assim, eu acredito que o segredo é você estar ali na brecha, orando sempre, lá no começo da live que eu falei. Se a Bíblia fala que o Senhor responde as orações, então vamos na Bíblia que o Senhor responde, né? Sim. Vamos interceder por nossa família, que o Senhor cuidar. Amém. Isso aí, super importante. Isso aí é um ponto importantíssimo que você falou mesmo, orar pela família. Principalmente nós aqui, que é o sacerdote da casa, a gente tem que estar sempre intercedendo por todos. Mas é um papel de cada um, né? Tá sempre Sim, orando. é verdade, é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Sim. Você mencionou os filhos, né? Conta um pouquinho sobre cada um, sobre o Daniel, sobre o Dedezinho, que nós conhecemos bem, né? Mas não sei se todos aí devem É muito conhecer. Então, é muito engraçado, né? A gente fala assim, você cria os filhos da mesma maneira, mas tem o seu temperamento, tem o seu perfil, né? E então, assim, os dois são uma bênção, são meninos obedientes, só que sempre tem aquele mais pimentinha, que até escreveu aí, ó, eita, tá vendo? É ele mesmo. Sempre tem aquele mais pimentinha que te dá um pouco mais de trabalho para você mostrar o caminho certo, né? Então, o Daniel, ele é uma bênção de Deus na nossa vida. Eles um pouquinho mais de trabalho, mas assim, não muito trabalho, pessoal, não vão se assustar, não. Mas são meninos maravilhosos, né? Tementes a Deus, que nem eu falei, que é o mais importante de tudo. São meninos que temem ao Senhor. Mima. Oi, Carmen. Obrigada, viu? Né? E hoje em dia a gente vê esse mundo, esses jovens tão perdidos, gratificante você ver os seus filhos crescerem de uma visão diferente, indo na contramão daquilo que o mundo ensina, né? Daquilo que o Sim, mundo ensina tantas coisas, né? E você vê os seus filhos indo em direção àquilo que a Bíblia diz, então realmente é um presente inestimável, né? O sim. André, falando um pouco do André, o André ele é uma bênção também, graças a Deus. O André já é mais medroso, assim, no sentido de disciplinar, né? Então o André, ele recebeu menos disciplina que o Daniel,
porque ele já tinha mais medo. Mas, graças a Deus, também é um menino abençoado, temente a Deus, né? Obediente aos pais. Já vai fazer 13 anos agora, pastor, acredita? Rapaz, o tempo tá passando Já vai rápido. fazer 13 anos, passa muito rápido, né? Mas é uma alegria vê-los crescendo da forma como a gente tem orado ao Senhor, né? Claro que a gente quer mais e Amém. mais na vida deles, a gente nunca deve ficar conformado, a gente diz, Senhor, derrama mais a tua unção do teu Espírito Santo, né? Mas graças a Deus estamos felizes até aqui, né? E eles são uma bênção realmente, né? Tanto o Daniel, né, um homem de Deus, quer cada dia crescer, avançar em Deus, né? O Dedé, eu falo que é o meu intercessor. Eu nunca vou esquecer, né, quando eu sofri o acidente, ele chegava para mim a cada culto e falou: pastor, estou junto com o senhor, eu estou orando por você, né? Você vai melhorar rapidinho. E aí ele chegava e teve um domingo, Tiago, que eu acho que a Simone vai lembrar disso. Ele chegou para mim no culto e falou assim: pastor, meu pai esqueceu de orar pelo senhor. Aí eu falei assim: ele esqueceu? Ela falou: ele esqueceu, Foi. mas eu lembrei ele. Eu falei: então tá bom. Então, assim, isso aí já faz 7 anos, né? Então, ele tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade. Então, assim, ele é uma bênção na minha vida, o Daniel também, o Pierre também é uma bênção. Interessante, né, Simone, que você aceitou Jesus, nem imaginava o que Deus ia fazer na sua vida, né? Às vezes você tinha sonhos, mas eu não sei se os seus sonhos eram assim tão perfeitos como é a realidade hoje. E aí você vê o cuidado de Deus em cada detalhe. Isso é Não maravilhoso. eram. Isso é maravilhoso. Eu imaginei assim, sabe? Então, realmente Deus foi muito bom mesmo em direcionar. Amém. Imaginava uma vida assim, tranquila, mas Deus foi muito bom. Aproveitando que a gente está falando sobre filhos, né, caminhando com Jesus, né, participando da igreja, tudo, qual foi o seu maior desafio e um conselho que você daria para as mães que estiverem assistindo, que para elas estar direcionando os filhos, para sei lá eu, para conseguir viver um pouquinho das coisas que a gente vive como família? Bom, meu maior desafio, assim, como mãe, é quando você quer disciplinar, quer ensinar, e às vezes você não vê que não é tão fácil assim, que às vezes a gente falando assim parece que é tudo tão lindo, né? Tão maravilhoso. Sim. Mas eu lembro que por várias vezes eu me peguei em jejuns, em orações, em relação a algumas coisas que me incomodavam na direção que os meus filhos estavam tomando. Então, não foi uma vez, não foi 2 vezes, foram várias vezes que, quando eu senti o coração apertado, eu falei, Senhor, não estou gostando do rumo que está tomando. Aí, jejum, oração, porque o Senhor nos ensina que tem respostas que é só através de jejum e oração é necessário, né? Então, tinha coisa que eu falava assim, Senhor, eu não consigo resolver, vou jogar para o Senhor. E aí, de repente, a gente vê o direcionamento de Deus, né? Então, um dos últimos episódios foi o ano retrasado. Testemunhei lá na igreja, né? Que o Daniel, ele estava num processo, muita tristeza, ele estava muito angustiado. E aí a gente conversava com ele, falava, mas não estava resolvendo. E aí foi quando eu falei, Senhor, já falei, agora é com o Senhor, eu não consigo, eu só consegui até aqui. E aí lá vai, orando e jejuando, e ele foi num acampamento. E nesse acampamento, Deus foi muito com ele, mas falou assim, foi muito claro a voz do Senhor com o Daniel naquele dia, né? E quando ele voltou outra pessoa, uma pessoa se sentindo amado por Deus, porque ele estava tão angustiado, que ele falou assim, acho que o Senhor já nem se importa mais comigo. E nesse acampamento o Senhor foi muito claro com ele, falou assim, eu me importo com você.
né? Então ele sentiu realmente o quanto ele é importante para Deus e desde então ele se posicionou. Então pode ver Sim. que de lá para cá ele tomou uma posição, né? E eu fiquei muito feliz. Eu falei, Senhor, muito dali eu não conseguia mais, né? Ou era aquilo, ou era psicólogo, né? Que eu falo, eu brinco com ele, ou é o Senhor. E eu resolvi, falei, Senhor, me ajuda, né? Então Entendi. eu acredito assim que a criação de filhos não é fácil. Nós temos um mundo contra aquilo que nós ensinamos, nós temos tudo contra aquilo que nós ensinamos, né? Então, a dica que eu dou, que é uma prática que eu posso falar para vocês assim, que eu sou ansiosa entre aspas, viu? Eu posso falar que eu sou uma pessoa antecipada. Então, aquilo que me preocupa, eu já começo a orar. Então, para falar a verdade, em relação eu já oro pelos meus filhos antes de eu casar, eu já orava pela minha família, assim, Senhor, quando vier meus filhos, abençoa. Então, quando eu sinto assim alguma ansiedade, é oração mesmo, né? Então, então, a dica que eu dou, gente, é oração. É oração, Amém. é jejum. Claro, é a gente ser participativo também, né? Que às vezes a gente fala, eu tô orando, então não preciso fazer mais nada. Não, a gente também tem que fazer a nossa parte. Mas eu acredito que essa é o melhor caminho, né? É interceder, é orar, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra principados e potestades. E certamente o inimigo não quer que a nossa família, a nossa vida avance, né? Então, Sim. se é uma dica que se perguntarem para mim, qual é a sua dica para criar filhos? Claro, palavra de Deus. Se a Bíblia manda fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer o que a Bíblia manda. E oração. Amém, amém, legal. Muitas vezes, às vezes a pessoa fala, por que meu filho foi para tal caminho, sendo que ele cresceu dentro da igreja, é porque às vezes a pessoa não foi orar pela vida do filho, né? Ficou ali batendo no martelo à força, aí às vezes o filho fica revoltado e acaba se afastando da igreja. É legal, oração é o segredo mesmo. E o segredo de manter o segredo de manter o filho dentro da igreja é levar o filho a ter experiência com Deus. Sim. A maioria Exatamente. das crianças hoje, elas acompanham o pai. Então, assim, nós como pais, nós temos que levar os nossos filhos a ter uma experiência com Deus. Porque o que vai sustentar eles servindo a Deus é as experiências que eles tiveram. Sim. E a maioria dos filhos, eles vivem pela experiência dos pais. Né? E esse é o nosso maior erro. Por quê? Porque, às vezes, nós falamos, exemplo, eu estou aqui como um pastor hoje, e aí eu chego aqui em casa na hora do almoço e reclamo do Tiago. O Tiago não me ajudou. Querendo ou não... O pastor acho que reclama todo dia. Não. Querendo ou não, o Davi e a Laís, eles estão absorvendo isso. Então, eles vão ter futuramente problemas com as pessoas. Né? Não vai olhar e falar assim, não quero ser pastor, não, porque ser pastor dá muito problema. E pelo contrário. Então, assim, a gente tem que guardar os nossos filhos daquilo que nós falamos e levá-los a ter uma experiência com Deus. Esse é o segredo. Amém. Sim, verdade. Simone, agora conta um pouquinho para a gente quais foram as experiências mais marcantes que você teve com Deus, aquela que mais te chamou a atenção, que você viu, que falou, não, só pode ter sido Deus que fez isso mesmo, porque senão não tem outra explicação, algo que você lembre para estar dando de testemunho, compartilhar com a gente aqui. Tem várias situações, mas aí eu vou contar a recente agora, que eu, assim, maravilhada com Deus, né? Há um tempo atrás, eu estava prestando alguns concursos públicos, né? E eu, como eu falei para vocês, eu estava assim, olha, o senhor sabe, eu sou lá essas coisas de inteligente, mas eu sou esforçado. O senhor está vendo que eu estou esforçando, estou estudando, né?
Aí eu falei, o senhor me ajuda a passar num concurso público? Essa foi minha oração, né? Entre outras, tá? Mas em relação a esse testemunho. E o que aconteceu? Eu prestei esse concurso, entre outros que eu prestei também, e passou 4 anos, né? Eu fui convocada, eu fui chamada para. Eu tinha passado e fui chamada para trabalhar nesse que eu prestei. Só que o mais interessante disso tudo é o seguinte: toda vez que a pessoa ela passa no concurso, ela recebe um telegrama em casa avisando, ó, você foi convocado para, né, pelo concurso que você prestou, então comparecer na casa, prefeitura, tal dia e tal hora. Eu não recebi esse telegrama, até hoje telegrama. E aí eu fiquei sabendo da seguinte maneira: uma amiga minha mandou para mim no Diário Oficial falando de um outro concurso que ia ter. E eu vi, aí eu fui rolando esse Diário Oficial e eu vi meu nome lá. Aí eu entrei em contato com ela, eu falei assim, Lília, você mandou para mim esse diário porque você viu meu nome? Ela falou assim, não vi seu nome. Eu mandei por conta do concurso que vai ter. Aí eu falei, Jesus, não acredito, né? E aí foi assim que eu fiquei sabendo que eu fui convocada. E se não fosse isso, eu não estaria trabalhando, né? Agora deu tudo certo, levei a documentação. A escola que eu estou trabalhando é a 700 metros aqui de casa. Olha só, É uma pertinho. escola que eu já estava orando porque eu estou fazendo faculdade, né? E o foco e é uma escola que atende os surdos. Então, Aleluia. assim, eu falei, eu fiquei abismada, assim, com Deus, né? Igual a Tati mesmo falou para mim, que Deus falou assim, ó, não avisaram a minha filha, mas eu vou avisar. Então, não foi muita cristocidência eu ter aberto aquele Diário Oficial e não ter visto apenas aquilo que ela mandou. Eu fui rolando, por curiosidade, o que está escrito aqui mais, né? E lá eu vi meu nome, eu falei, gente, o que meu nome está fazendo aqui? De um concurso de 4 anos atrás. Então, assim, eu fiquei maravilhada com Deus, a forma como ele fez, e aí eu lembrei que eu tinha orado, né? Eu fiz essa oração, Senhor, o Senhor me ajuda? E ele me ajudou, porque o telegrama não chegou até hoje, né? Então, dentre tantas experiências, essa mais recente, assim, eu estou encantada com a forma como Deus fez. Aleluia. Amém. É interessante. Eu também já participei, já tive umas experiências parecidas, assim, de todas as coisas que eu sempre quis muito, eu só pensava, colocava no coração, não chegava nem a pedir, nem a orar. Deus ia lá e fazia. Eu lembro de uma que eu posso contar com vocês, eu estava uma vez trabalhando em Peúna, logo quando eu saí da URPA. Eu estava lá em Peúna, tinha que acordar muito cedo, viajar para ir para Peúna, apesar que estou falando viajar como se Peúna fosse longe, né? Mas era cansativo. Para ir trabalhar, a gente fazia um rateio com pessoas que também eram daqui para ir junto, e para voltar era a mesma coisa. Tinha que esperar todo mundo sair do serviço para depois voltar. Aí eu sentado esperando o carro vir buscar a gente, eu vi o pessoal da Tigre passando, eu falava, Deus, eu queria tanto trabalhar nessa empresa. Aí de uma hora para outra, eu não sei nem como, a Aline conseguiu me colocar numa entrevista, a hora que eu fui ver, estava dentro da Tigre. E algo que nunca saiu do meu coração. Eu quero voltar para a URP. Eu sempre falava, Deus, se tiver uma oportunidade, eu gostaria de voltar para a URP. Mas não ia entregar currículo, não ia atrás. Aí até que chegou um certo período de tempo, do nada eu me vi no meio de uma entrevista para entrar na URP e sempre aquele pensamento. Eu acho que eu não entro. Mas no meu coração era assim, eu quero voltar. E aí eu passei, entrei e estou lá até hoje. Entendeu? Isso, a minha experiência assim, eu nem peço, eu nem oro. Eu só coloco no coração e Deus é tão bom que ele vai lá e faz. Ele faz. Mas sim, eu acredito que... Eu oro, viu, Tiago? Por isso que às vezes comigo às vezes demora um pouquinho mais, porque eu não quase nem sempre eu não oro, né? Mas Deus ele vê o que está no meu coração. Mas acho que se eu orasse, acho que as coisas aconteciam mais rápido. É aquele que pede e recebe. Acho que Deus eu fica sou daqueles com que tanta pede, pena. viu? Acho que Deus fica com tanta pena Acho que de Deus mim. fica Fala com pena assim, de mim também.
Mas o que é interessante que a Simone falou, o que mais nos chama a atenção é que mesmo ela pedindo, mesmo ela orando, ela nunca esperava a perfeição de Deus. Ela poderia pedir, Não. Senhor, eu quero passar no concurso público. Mas ela passou no concurso público, ela passou numa escola que ela está fazendo a faculdade, ainda trabalhar com surdo e o mudo, que é algo que arde no coração, queima no coração dela. Então, assim, Deus sabe de todos os detalhes. Então, uma das coisas que a gente quer orar é falar, Senhor, eu quero viver, né, a tua vontade aqui na Terra. Sabe, igual a gente crê que esse ano vai ser um ano de oportunidade. E Deus vai abrir portas naquilo que nós vamos trabalhar e servir a Deus e nos próximos anos. Então, Deus vai dar oportunidade hoje. Então, eu creio que assim como a Simone já recebeu, muitas outras pessoas vão ter oportunidades também de avançar e de crescer. Sim. Sim, você pode até Com ver certeza, que é um dos temas. Com certeza. Aquele que dos pede, temas recebe, é só pedir. Sim, sim. Você pode ver que é o tema da nossa abertura da igreja agora, depois das contagens de 10 minutos. É isso que está falando lá, que Deus ele quer que você seja usado no seu trabalho, seja usado, se você ser um advogado, você vai ser um instrumento de Deus para falar de Jesus para alguém no seu serviço como advogado, como pastor, no seu trabalho, em todas as áreas. Que às vezes a pessoa fala, eu quero fazer a obra para Deus, mas se coloca somente dentro da igreja. Mas é lá fora, né? Com certeza, principalmente lá fora, né? Sim. Às vezes você vai ter, sendo professor, você consegue ganhar um aluno para Jesus através do testemunho e por aí vai, né? Ô Simone, o que te motivou mas ainda não é voltar a estudar? professora, viu? Não, sim, mas vai chegar lá. Opa. Não, ainda não, mas ainda vai chegar lá. Sim. E o que te motivou, Simone, a voltar a estudar? Conta um pouquinho para nós. Verdade. Então, né, a questão do voltar a estudar, eu sempre gostei dessa área de criança, né? Tanto que na igreja, desde que eu me converti, eu sempre participei do Ministério Infantil. Né? Então, quando nós nos casamos, eu até iniciei a faculdade, só que aí ou eu estudava ou o Pierre estudava. Aí eu falei, bom, salário de professor não vai ajudar muito. Eu falei, Pierre, estuda você primeiro, que outro dia quando der, eu retorno os meus estudos, né? E aí ele estudou, nós fomos para Rio Claro, e o tempo passou. E aí apareceu essa oportunidade, que também foi uma oportunidade de Deus, que eu falava assim para o Pierre, paga uma faculdade para mim. Aí ele falava, não, agora não dava, né? Porque tem os meninos para investir e tal. E aí eu comecei a estudar na Univesp, que é uma universidade virtual pública. Eu não conhecia essa faculdade. E eu conheci assim, uma adolescente. Uma jovem falou assim, eu prestei um concurso para a VUNESP. E eu entendi Univesp, e eu digitei no Google Univesp. Aí, quando eu digitei o Google Univesp, eu descobri que era uma faculdade à distância, e era naquilo que eu queria. Eu falei, Deus fez até eu ouvir o negócio errado para digitar o negócio certo. Aí foi assim que eu descobri que existe a faculdade gratuita, virtual, né? É uma ótima faculdade, assim, os professores são da Unesp, os professores que ministram aulas para a gente, né? E foi assim, pastor, que eu tornei. Foi Deus também, fez eu ouvir o Unesp errado, digitei o nível e assim descobri que existe essa faculdade. Deus é bom demais. Ai. Verdade. Nossa, Deus é bom. O legal, não sei o que eu não vejo. Eu lembro quando eu era, entre aspas, ateu, que eu não acreditava muito em Deus, assim. Eu lembro que uma vez eu fiz uma oração, eu falei assim, se isso for verdade mesmo, se o Senhor existir, me mostra que o Senhor é verdadeiro, eu quero que eu esteja numa igreja onde eu venha viver mesmo
o que o senhor fala na Bíblia, o que eu escuto as pessoas falando, aí eu lembro que uma vez eu fui ministrar no encontro com Deus, aí Deus me abriu a mente e mostrou que ali ele tinha respondido aquela oração que eu tinha feito lá atrás, que ele falou assim, ó, eu fechei São Paulo, pro Lu vir para Rio Claro, e em Rio Claro eu mexi os pauzinhos para você ir para a Qualidade. Lá na Qualidade eu conheci o Lu, aí o Lu orou um ano por mim, e nesse um ano eu pisava, eu fugia dele, eu xingava o Lu, e ele persistente ganhou para Cristo. E ali Deus mostrou que lá atrás ele tinha atendido a oração. Meu Deus, é maravilhoso mesmo, né? Sim. E o bom é que ele realiza o desejo do nosso coração, né? Verdade. Pois é. Verdade, o homem faz planos, mas a resposta ela vem do Senhor. A Simone não estava nem imaginando, esperando que ia ter essa oportunidade, mas Deus vai lá e abre a porta e te surpreende. Isso é maravilhoso. Verdade. Deus é bom demais. Amém. E é só o começo, né, Simone? Só o começo, pastor. Eu tô na descida, mas a coisa ainda, viu? Como dizia, nós estamos na descida do morro, mas dá para viver muita coisa ainda em Deus. Dá, e vamos viver. E vamos viver. Amém. Deus, ele é maravilhoso nisso. Ele sempre nos surpreende, né? Sempre. Eu tô quieto aqui, pastor, que eu já estou preparando a surpresa aqui para Simone aqui. Mas ai, Jesus. Eu já estou interagindo com vocês aqui. Tá bom. Estou curiosa, hein, para saber que surpresa é essa. Ô, Simone, e essa escola é escola maternal? Eu não sei como funciona agora, se é primeira, quarta série, quinta, oitava. Como que funciona a escola? A escola que eu estou estudando, que eu estou trabalhando? Isso. Ela atende o ensino fundamental 1, de primeira a quinta série, e à noite Sim. Ela atende os jovens adultos, que é o EJA, né? Que é de primeiro ao 8º ano. Sim. E ela trabalha junto com como que fala para trabalhar com surdos e os mudos? Qual que é a maneira de ela interagir com essas crianças? Então, ela disponibiliza... Essas crianças, elas estudam dentro da sala de aula com as crianças ouvintes, só que Sim. Tem o intérprete que está ali junto delas para ensinar e ela aprender aquilo que a professora está falando, né? E os surdos, eles são direcionados para essa escola para que eles também tenham contato com outros surdos, porque senão, se o surdo fica aqui e a outra ali, eles ficam muito isolados, porque eles não conseguem interagir muito com as crianças, né? Então, eles tentam fazer com que as crianças fiquem no mesmo lugar, numa mesma escola, para que elas tenham essa interação tanto com as crianças ouvintes quanto com as crianças surdas. Bacana. Então, mas é de primeira a quinta série, que é até 9 anos. E isso é bom demais, né? Sim, já até aproveitando o gancho aqui, eu tenho um projeto futuro aqui, Simone, de colocar uma tela chroma key, aquele fundo verde. Até eu penso em você quando eu sonho essas coisas, de colocar um intérprete de Libras da live para a pessoa surda entender as palavras que a gente está transmitindo nas nossas redes sociais. Vai aparecer igual você vê na televisão, lá Perfeito. Só a pessoa fazendo gesto. E já vou aproveitar aqui, já está preparado. Thiago. É isso aí. Já está preparada a surpresa, já está tudo pronto. Eu vou colocar aqui. Vamos ver, hein? Vamos lá. Jesus.
Quem será que é? Quem será que é? Estamos aqui com o Pierre. Pierre, seja bem-vindo. Ah, Esse é o momento onde eu tento conseguir algumas presente. pessoas para fazer uma homenagem ao nosso convidado da noite. Então, deixa a palavra aqui com o Pierre. Amém. Eu estou aqui, estava ouvindo, e o que a Simone falou, né? Referindo-se a mim como um presente, na verdade, a recíproca é verdadeira, né? A Moni é um presente para mim, né? Os filhos que temos, né, são um presente do Senhor, e eu não tenho nem palavras, né, para dizer o quanto eu amo, né, essa mulher de Deus que tem sempre orado pelas nossas vidas, é uma coluna dentro do nosso lar. Então eu sou extremamente grato ao Senhor pela vida dela, e ela é minha motivação, né? Me motiva, além de cuidar, motiva também, né, a não ficar parado, embora eu esteja bastante sedentário, mas ela tá sempre ali pegando no meu pé, né, me puxando. E não só com relação a exercícios, mas outras áreas também na minha vida. Ela tem me abençoado muito. Aleluia. Como a palavra diz, né? É uma auxiliadora para minha vida. E eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa. Amém. Ah, Glória a Deus. amém. Gostou da surpresa, Simone? Te amo, Pi. Ah, eu também, gostei. O Pierre, como eu falei, ele é o meu presente, né? É isso aí. Obrigado, Depois de Pierre, pela Jesus, participação. minha melhor escolha também. Beijo. Obrigado pela participação, agradeço por você ter aceitado o convite. Eu sei que a correria do trabalho aí é intensa, porque eu vivo isso lá, mas obrigado por ter separado um tempo aí. E é isso aí, a surpresa ainda não acabou, tem mais ainda. Até mais, tchau, tchau, Pierre. Tchau, tchau. Ai, Deus Jesus. abençoe. Então vamos pro próximo aí, ó. Dan. Dan, tá aberta a sua câmera aí? Oh. Cadê você, Dan? Só estamos vendo sua foto. Tá com vergonha? Ele tá com medo de entrar. A mãe falou acho que ele tá foi ruim. disciplinado bastante, ó. Ele tá se falou que ele é o escondendo. pimentinho, eu acho que ele tá escondido. Vocês estão conseguindo me ouvir, velho? O meu microfone tá ruim. Não, Ouvi sim, o vídeo não. Agora Eu tava sim. falando. Não, o vídeo não, velho. Tô um bagaço, tá. Aí, Então vamos só pelo áudio. eu tava com medo, eu não sabia que se meu pai ia entrar só eu. Eu falei, pô, o cara não para de trabalhar ali, velho. Ele vai entrar ou não? Aí primeiro que eu fui, ainda bem. Melhor ele antes do que eu. Mas vocês. A minha mãe, ela tá na cozinha, o pai tá lá na sala. Eles estavam tipo uma parede de distância, então tava um ouvindo o outro por perto, não precisava nem da live. Engraçado, velho. Eu vim aqui pro quarto pra ficar melhor. Mas enfim. Aproveita eu não sabia o que e eu ia faz uma falar, declaração. mãe. Pode deixar. Eu não sabia o que eu ia falar. Eu falei, poxa, então acho melhor não falar nada pensado, acho melhor pegar e deixar na hora, né? E foi a melhor decisão. Tudo que a senhora falou de mim, do André, do pai, e realmente o presente que a gente tem é a senhora, mano. A senhora que mantém todo mundo aqui nos trilhos, a senhora ajuda. E que nem toda a situação por exemplo, que eu tô passando agora faculdade, carta, desde a época da escola, a senhora sempre me ajudou, e sem a senhora eu não teria conseguido nada, praticamente. Sou muito grato à senhora, mãe, eu te amo. Eu também te amo, Dan. Obrigada. Gratificante ouvir. O Dedé não vai querer falar nada, não? Aproveita aí. André! Vem cá! Como diz Galvão Bueno, haja coração, né, Simone?
Aqui estão falando, a Tati tá Ai, falando que a Simone tem Jesus. fama de não chorar. Será que vamos ver? Vamos ver Eu se vou ligar vai a câmera dele, velho. Tô nem aí. Gente, eu choro. Eu só não choro em uma situação. Até é a live da mãe lá. Mas eu choro. Eu sou chorona assim, Tati. Ah lá. Oi, Aí. pastor. Cadê o Oi, André? Thiago. Opa, Oh, Vocês estão conseguindo ver? Dedé. Oi, Aham. pessoal. Não sei o que falar. O que eu vou falar aqui? Eu não sei. Fala qualquer coisa. Fala pra mãe. Fala que ama ela. Sei lá. Ô, mãe, muito obrigado. Fala mais alto. Ô, mãe, Oi. muito obrigado por Vai, fala. por sempre me cuidar de mim, Ah, me proteger assim. Muitas vezes às vezes você, tipo, tipo, se machuca assim, só que às vezes você me protege, sabe? Muito obrigado, mãe. Nunca vou te esquecer. Amém. Amém. te amo, Dedé. De nada, filho. Ai, ai. isso aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, Dedé, pela participação suas aí. Agradeço Ai, de gente, coração. obrigada. Nada, foi um prazer. Foi legal participar. Opa, É e isso você está aí. convocado para participar do hall, hein? Eu já falei para você. Pra próxima. Aí a sua mãe entra de surpresa para pegar você também. Que não é Ai, mais surpresa. Não é surpresa. aí. Eu tenho que ser mais criativo, Thiago. Tem que pegar, sei lá. minha bisa. Obrigado, Daniel. Até a próxima. Ai, ai. Até. Agradeço. É isso aí. Estamos Ai, gente, obrigada, encerrados viu? por hoje. O que você achou da live, Simone? É bênção, né? Bênção demais. Obrigada pela surpresa. É gostoso a gente compartilhar daquilo que Deus tem feito, né? No sentido assim de motivar, né? No sentido de motivar. Às vezes a pessoa está passando por um problema e fala, meu Deus, não tem solução, né? De motivar que tem solução sim, né? Ai, minha tia. Oi, Ni, obrigada. De motivar que nós temos um Deus que nos ouve, né? E que nos ama. E motivar que, mesmo quando está aqui, mas a gente crendo que o Senhor está do nosso lado e nos direcionando e respondendo aquilo que nós precisamos e pedimos. Aleluia. É isso aí. Tá dada a mensagem, pessoal. Aprendemos muita coisa aí com a Simone. Resumindo tudo que a gente falou aqui, o segredo é oração, orem bastante, Oração. jejuem, É oração. É oração. coloquem. É ficar na cabeça de Deus, ó. É bater, bater, Então bater, tá, bater, gente. bater. Obrigada. É bater na porta. Jesus falou para a gente bater, vamos bater então, que ele abre. O próprio Jesus falou, pode bater. Então, gente, vamos bater. Nem que seja nas coisas. A Bíblia fala que o Senhor sabe o fio de cabelo nosso que cai. Então, ele se importa com qualquer situação da nossa vida, né? Então, vamos embora. É isso aí. Aleluia. E é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a participação de todos. Estamos encerrando a nossa live agora com 15 ouvintes online. Isso é agora no ao vivo, mas as lives têm costumado a chegar a 30, 50 pessoas numa live de entrevista, é show de bola. E é isso aí, gente. Obrigado, Simone, pela sua participação. Eu sei que é um desafio participar da live aqui, é um desafio para a gente fazer, porque pode não parecer, mas eu me travo, ainda mais quando eu estou falando com pessoas que nunca foram meu referencial, são meu referencial desde o começo da minha caminhada cristã, e aí eu tenho um pouco na base, eu falo, o que eu vou perguntar, o que eu vou falar, então já é um preparo, porque eu falo para o pastor, um dia nós vamos entrevistar Silvio Galli, nós vamos entrevistar os pastores top aí, então a gente já tem que já vai.
É isso aí. Que Aleluia. bênção. Mas obrigada, eu que agradeço. Nada. Pastor, agora com você. Então tá, um abraço em todos. A palavra de hoje é gratidão. Gratidão. Né? A gente ouviu a sua história, Simone, somos gratos, primeiramente, a Deus, né, por realizar os seus sonhos, né, uma menina que se converteu com 15 anos de idade, teve uma história completamente mudada pelo Senhor. Somos gratos, a gratidão a Deus por escrever a sua história, Simone, porque sem Jesus ia ser uma história de fracasso, mas com Jesus você teve sucesso, favor, Com certeza. bondade, né? E gratidão. Gratidão pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu, como pastor dessa igreja, eu sou grato a Deus pela oportunidade de nós andarmos juntos. Gratidão, gratidão. E conta com a gente. Estamos juntos. Amém. Lembrei de uma Obrigada, coisa pastor. interessante aqui, Simone. Não sei se Amém. você vai recordar, que eu achei interessante. Eu te conheci antes de entrar na igreja, sabia? Sério? Não... É sério, porque eu trabalhava na reoperação. Isso é novidade para mim. Você trabalhava no escritório lá da logística do CBF. Ah, E às vezes eu ia levar o foi, eu papelzinho dos trabalhei 6 extratos. meses lá. Então, Olha foi lá só. que eu te conheci pela primeira vez. Aí passou um tempinho, eu comecei a ir para a igreja, aí eu te reencontrei para lá na igreja. Eu lembrei Olha agora só, disso. que interessante. Essa para mim é novidade. Ai, tá vendo? Você vê Isso como que tá a tudo gente tem que ligando. andar no caminho. Amém. E para Bênção. vir para Água Viva tem que trabalhar na Whirlpool, né? É verdade, é segredo. verdade. Pelo jeito. Ai, ai. É isso aí, Glória a gente. Deus. Obrigado. Nós vamos encerrar a live Então tá, aqui. gente. A gente tem uma regra, Simone. Não sei se você vai topar ou não, que toda live o entrevistado faz a oração de encerramento. Só que não é obrigado. Você aceita ou não. Não, eu faço. Com todo prazer. Eu oro tanto aqui, né? Meu Deus. Amém. Então tá bom. Ai, ai. Ô, Simone, Senhor Deus e Pai, antes, nós... Oi. antes de você orar, ora pelo Kleber. Pelo ouvindo? Kleber? Isso. Tô... Hoje ele teve que passar por um procedimento cirúrgico e ele tá internado ainda. E vamos orar para... ele teve... O Kleber estava com alguns problemas de pedra no rim, e aí hoje ele foi fazer a cirurgia para retirar as pedras. E ainda ele estava no centro cirúrgico. Vamos orar para que Deus possa cuidar da vida dele, né, nesse momento que ele está passando. Amém. 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 Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor é em nós, ó Pai. Te agradecemos pela forma como o Senhor se manifesta em nossas vidas. Te agradecemos, ó Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, Pai. Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nossas vidas, porque o Senhor está sempre, Senhor, nos traindo a presença, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos ama, ao ponto de entregar o Seu único Filho para que morresse em nosso lugar, ó Pai. E por isso, Senhor, nós temos essa oportunidade de vivenciarmos bênçãos, de vivenciarmos, Senhor, vivenciarmos os Teus milagres pela Tua misericórdia, porque a Tua diz que a Tua misericórdia ela é infinita, Deus. Sim. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por todo o cuidado, aonde o Senhor tem nos levado, e oramos, Senhor, para que nós possamos ser obedientes à Tua palavra e possamos ir aonde o Senhor é que nós vamos, ó. Senhor, como oração do Pai Nosso, que a Tua vontade venha a ser feita em nossas vidas, aqui na terra, Senhor. Que a Sua vontade venha a ser feita como ela é aí no céu, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada família, Senhor. Cada um que está ouvindo essa live, aqueles que vão ouvir, Deus, aqueles que precisam de uma resposta, Senhor, nossa resposta.
aqueles que precisam de um emprego, aqueles que têm um filho, Deus, com drogas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa intervir em cada situação daquele que crê e acreditar que o Senhor pode fazer todas as coisas, ó Deus. Dê fé a cada um, Senhor, que mesmo no momento, Senhor, de tristeza, de trevas, sabemos que o Senhor, ó Pai, resplandece sobre as trevas, ó Pai. Deus, por isso, em nome de Jesus, aumenta a fé, Senhor, daqueles que precisam neste momento, Deus. Pai, nós também colocamos diante do Senhor a vida do Kleber, Senhor, que passou por uma cirurgia, que o Senhor possa intervir, que a sua recuperação venha a ser total, Pai, que ele possa, Senhor, se recuperar, que essa doença, Senhor, possa sair em nome de Jesus, ó Pai. Envia teus anjos, Senhor, nenhum mal aconteça ao Kleber, ó Pai. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, toda seta maligna contra a sua vida. Abençoa a sua família, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Fica conosco, cuida de nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor em todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Fica conosco, nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. 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 É Amém. isso aí, gente. Obrigado por todo mundo. Estamos encerrando por hoje. Compartilhem nossa rede social. Domingão tem culto às 9h30. Participem. E às 6 horas também tem uns cultos também. Não percam. Aleluia. Estou encerrando, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Apareceu uma última mensagem aqui para encerrar. Ah, minha avó, olha lá. Te amo, vó. Não sei se o Obrigada, Mitsu vó. Deus te abençoe. Mensagem. É isso aí, gente. Até a próxima. Obrigada. Aleluia. Tchau, tchau. Até a próxima. Deus abençoe a cada um. Opa. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu fazer certo dessa vez, né?